Chegou a um ponto que o pessoal dizia: "Olha, o meu professor de karatê ou de kung fu, taekwondo, tá com ciúme que eu parei de treinar com eles e agora estou fazendo jiu-jitsu com você. Quer te desafiar para uma briga, você topa?" Eu falei: "Claro, traz o cara aí". E o cara vinha brigar comigo, eu dizia para os alunos: "Pessoal, terça-feira às 8 horas, como professor de karatê vem brigar comigo, tragam seus amigos". Então o pessoal vinha ver aquele negócio e cada vez tinha uma onda maior de gente vendo isso. Fiz centenas de vezes, passei 10 anos fazendo isso. Vou levar um cara hoje à noite, não quer saber quem é, pode trazer quem você quiser. Porque minha convicção era lutar pelo jiu-jitsu. Sempre foi isso. E no ambiente americano, porque a gente estava ali em um ambiente americano onde tinha acabado de explodir a coqueluche do cinema com as artes marciais chinesas, com Bruce Lee, Bruce Lee, ali via um pouquinho de Chuck Norris. exato. E aí como foi para você que o mundo, o cinema, a plasticidade visual era o golpe, o chute, as coisas que Bruce Lee fazia, né, que o Exato. Chuck Norris fazia, e ir para uma luta de grappling agarrada, que era uma sensação muito mais olímpica para o americano de ver pela a cultura das universidades do Wrestling. o wrestling, né, mas era uma coisa diferente, que não era um cara gigante do wrestling, era um cara normal e fazia por coisas. Como foi aí essa aceitação visual do americano, da questão de querer ver o full contact do o Jeet Kune Do, o karatê, e não, não, o que é eficiente não é o que a gente o mundo inteiro, né, via, Jean-Claude Van Damme, Ex já depois Bruce Lee, não, é, o lance, o rolê é o exata contato é que define. Como foi isso? Até depois pegar esse gancho aí, a interação de Chuck Norris com vocês lá nos Estados Unidos. pois não. O que acontece é o seguinte, realmente, visualmente falando, a pessoa está acostumada a ver o Bruce Lee entrar numa sala e destruir 10, 15, 20 pessoas. Eu vi os filmes do Bruce Lee aqui no Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos, eu morria de rir. Eu achava literalmente uma piada, entendeu? Porque as pessoas não têm consciência de que uma briga de verdade não é assim. E às vezes eu me lembro que eu ia ao cinema, um monte de fã do cara ali assistindo aquelas brigas, eu rindo, o pessoal olhava pra mim naquele: "Pô, tá ofendendo meu mestre, meu ídolo", sei lá o quê, entendeu? E eu achava graça, porque falava: "Pô, o cara sozinho numa sala com 20, ele matou os 20, espera aí, meu irmão, não tá brincando, fala sério, né". Então o que acontece, ele via isso como uma piada. Quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a mostrar com um cara que faz karatê ou kung fu, taekwondo, o que for, que realmente, se você entrar em clinch, agarrar o cara e levar ele para o chão, ele não faz mais nada. Você teve que quebrar um troço que era um troço místico, tá entendendo? Eu tive que desmistificar esse troço todo, a realidade era outra. A minha finalidade em criar o UFC foi exatamente isso, é você pegar Isso era quase que rasgar a Bíblia das artes marciais que estava estabelecida no Oriente, que era o contato, era o chute, era a voadora, né. e como você disse, estava no cinema, tá todo mundo vendo isso no cinema, tá o mundo inteiro aceitando aquela doutrina, aquela ilusão de realidade, que não era realidade. Eu cheguei e falei: "Padre, não é nada disso". Tanto que quando eu fiz o primeiro UFC, era o cara do karatê, era o boxe, era do kung fu, um de cada estilo. E botei o Royce ali, o magrinho, o mais leve do campeonato, de kimoninho branco, parecia um anjinho. Joguei o Royce naquele meio e o Royce ganhou de todo mundo. Quer dizer, ficou provado, mais do que comprovado, que se você for medir cada uma das artes marciais, que todas têm seus benefícios, não estou discutindo que não são boas, só que elas são limitadas se comparadas ao jiu-jitsu. Porque numa briga de verdade, os caras vão acabar se atracando um com o outro. E se demorar, vai acabar no chão. A pessoa que tem o conhecimento dessa agarração em pé e de levar para o chão e saber o que fazer no chão, que a origem do jiu-jitsu é essa, a essência do jiu-jitsu, se você conhece isso, você tem uma chance muito maior do que contra os outros adversários. Então, essa parte de karatê, de soco e pontapé, que são boas também, saber dar um soco é melhor do que não saber. Você tem uma noção de boxe é melhor do que não saber. Saber dar um chute é bom, não faz mal. Mas não fica achando que só isso vai resolver o problema, porque não vai. Você sabe dar chute muito bem, tá deitado na areia, na praia, e o cara pula em cima de você, já era. Como é que vai dar chute em alguém que está no chão já embolado? Não tem jeito. Então essa realidade foi que o UFC acordou todo mundo para isso. Tanto que os grandes campeões hoje em dia de UFC, ou qualquer pessoa que quer fazer o UFC, tem que aprender jiu-jitsu, senão não tem chance. E o jiu-jitsu, por mais que você queira espernear, veio através do trabalho da família Gracie. Aqui no Brasil com eles e nos Estados Unidos comigo, a verdade é essa. Como foi, Rory, o processo de convencimento? Porque existia o Vale Tudo que seu pai praticamente que criou, O caso do papai, o o caso do Carlos que papai criaram se o que chama era Vale Tudo. Vale Tudo, Isso exatamente. aí existiu. E aí você pegou esse modelo e colocou, uma
um cinematic view aí para criar o octógono, que era totalmente da ideia que você viu nos recortes. E você chegou a ver alguma luta do seu pai ao vivo? Não. Mas viu pela televisão, Luta da pai ao vivo, não, ele lutava em ringue de boxe. ringue de boxe, Eles né? lutavam naquela época, mas eu não queria o ringue de boxe de jeito nenhum. Então, como foi essa sua epífane de você dizer assim, não, o modelo que eu vi que deu certo no Brasil, que fez isso, lotou um estádio, era um ringue de boxe. Não. Mas a gente não vai fazer um ringue de boxe, a gente vai Exato. fazer uma outra coisa e foi totalmente cinematográfico, que é o que é hoje. Como foi essa epífane aí, essa genialidade que você teve de criar um esporte? Você, na verdade, que você criou um esporte. São duas coisas diferentes. Uma é o esporte de MMA, de luta, vale uma arte combinando com a outra. Isso é uma coisa. Aqui no Brasil tinha isso também. O cara era bom de capoeira, de boxe, o que for, lutava com o pessoal do jiu-jitsu, mas as lutas eram tradicionalmente dentro do ringue de boxe. O que acontece é que, às vezes, uma luta dessa, quando você está brigando com alguém e você está no ringue de boxe, o cara começa a apanhar muito, eu já cansei de ver isso, todo mundo já viu isso, o cara começa a apanhar, ele quer fugir do meio das costas e sair fora para não apanhar. Esse é que é o problema. Sabendo disso, quando eu fui para os Estados Unidos e fiz meus desafios na garagem, entendeu? Que aconteceu centenas de vezes, eu agarrava o cara se pudesse fugir, ele fugia, mas como estava da minha garagem, eu não tinha para onde correr, a garagem toda de cimento em volta. Quando chegou na hora de fazer o UFC, eu falei, uma das coisas que eu tenho que levar em consideração é não dar oportunidade ao cara que estiver apanhando de fugir do ringue. Ele pode bater a hora que ele quiser. Se ele bater, para a luta. Mas fugir para dizer que não perdi, não, fugir não pode. Então eu tive que arranjar maneira de fazer isso. Comecei a discutir com os amigos nossos na época, a gente queria dar esse conceito. Uma das ideias era fazer um tanque de água, entendeu? Em volta, e botar jacaré, piranha, entendeu? Tubarão, o cara não podia fugir, porque era aquele negócio visual. Passei, você imaginar, imaginação enorme, cheio de uma cerca elétrica, plexiglass, pensando em tudo que você pode, de opções que você pode imaginar. E, eventualmente, a gente chegou à conclusão que tinha que ser uma tela, para que você pudesse filmar através da tela, tinha que ser uma tela para o cara não fugir. Não podia ser quadrado para o cara não ficar preso no canto, que ia ser prejudicial para aquele lutador que ficasse no cantinho. Então, se ela for assim meio circular ou octógono, um daqueles formatos, não ia ter canto que não ia prejudicar ninguém. Você não ia poder ficar preso. Isso realmente foi uma ideia brilhante, a gente conseguiu com esse negócio e deu certo e ficou visualmente muito dramático, muito, entendeu? Sensacional. Mas por que, falando assim, visualmente o octógono? Porque talvez o círculo, por que o octógono, essa forma geométrica? Que terminou sendo uma coisa mais, ficou a forma perfeita da luta hoje, que a gente Eu sei. pensa numa forma de luta, qualquer pessoa hoje diz octógono. É. Como é que chegou aí? O que acontece é o seguinte, viu? É um ditado que diz que quando você realmente decide fazer uma coisa, quando você se comete, né, a fazer um troço, a previdência te ajuda, viu? Então, quando você fala, quero fazer acontecer o negócio, você bota na cabeça aquilo com convicção, a ajuda vem de cima. Porque o círculo seria até mais fácil, né? O primeiro desenho que eu fiz foi um círculo, entendeu? Inclusive pensei em um círculo que tinha uma corrente que ia levantar o círculo para botar por cima do cara, que nem aquele filme do Mad Max, entendeu? Eu pensei tudo que isso faz, ideias não faltaram. Mas a gente foi montando, foi estudando, foi calculando, eventualmente ficou um octógono, não foi só da minha cabeça que saiu, não, foi a minha com outras pessoas pensando naquilo, e no final eu dei o selo de aprovação para o negócio, porque eu realmente era o cara que na época o diretor de luta do UFC, e falei, não, vai ser essa que gostei. Aprovei e ficou aquilo mesmo. Mas ficou, como você disse, realmente muito visual, ficou um troço que hoje em dia é dramático, é o símbolo do MMA hoje em dia, todo mundo tem o octógono agora. Quer dizer, foi mais uma ideia que veio de cima, claro, foi inspiração divina, mas veio na hora certa e deu certo. E mais dramaticidade de cinema do que o americano não tem. Se isso não fosse uma visualmente tão dramatic cena, isso não estaria até hoje, eles teriam mudado. Mudaram o logo, mudaram tudo, mas o octógono ninguém mudou. Agora, outro processo que eu queria explorar aqui, Rony, como foi o processo da captação do lead dos lutadores? O Royce, você explicou os motivos do Royce, né? Mas eu queria que também você falasse. Mas os outros lutadores, que só foram caras muito pesados, que foram lá, o Ken Shamrock, um lutador de boxe, Kevin Rogier, ou aquele cara que Zane Fraser, Zane Fraser, e o Taylor Tully, que é o icônico, a mão que balançou o beijo ali, na verdade, foi o chute, né? Do cara do Savate lá, né? Do Gerard Gordeau. Então, como foi a captação
desse pessoal aí, quando não existia internet. Existia já as revistas, né, Exato. a Full Contact, a Black Belt KT, a Magazine. Black Belt Magazine, e talvez esses caras, talvez não, com certeza esses caras liam essas revistas, todo mundo lia essa revista da arte marcial, mas como foi esse processo de vocês escolherem? Porque milhões de lutadores existem na China, Estados Unidos, tem milhões de pessoas que podiam ir para lá. A gente Como foi esse processo? Eu botei um anúncio, viu, quando a gente resolveu como é que ia ser o sistema e tal, fizemos uma sociedade com a Semafor, entendeu? A companhia americana de pay-per-view, a gente chegou na conclusão que ia fazer o evento. Eu reuni um grupo de alunos, eles falaram: se você fizer um evento ao vivo, a gente bota no pay-per-view, diz o cara. A gente faz a produção de televisão, mas vocês têm que fazer o evento ao vivo. Então eu fiz uma reunião na academia, um monte de aluno meu, entendeu? Distribuí um monte de business plan para todo mundo, e naquela noite eu levantei a grana que eu queria fazer o UFC, $250 mil, os caras investiram na companhia. Cada um deu um pouquinho para conseguir a grana. Com o dinheiro na mão, a gente agora tem que correr atrás para fazer o evento acontecer.